Olá, você está no Sala de Tiro e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e recorrente aqui do canal, que são os slugs. Eu fiz um ensaio há umas 2 semanas atrás, bem sem compromisso, fui lá atirar em coisas no stand e atirei de slugs entre 50 e 100 metros. E uma coisa me impressionou bastante, os grupos nessas duas distâncias ficaram muito parecidos. E então eu resolvi gravar uma coisa um pouco mais elaborada para vocês aqui no canal, para mostrar para vocês essa propriedade fantástica dos slugs, que é manter precisão em longas distâncias. Falando aqui um pouco de teoria de slugs e pellets, lembrando para vocês que os pellets eles tendem a ter precisão em mais curta distância e, dependendo das condições de vento, se estiverem um pouco ruins, ele tende a perder mais precisão em longa distância. Sendo que os slugs tendem a manter precisão em longas distâncias e a gente tem mais dificuldade de tirar precisão fina deles em distâncias pequenas. Por quê? O slug depende demais da carabina, depende demais da qualidade da saia dele, depende demais da harmônica, depende demais do atirador. Por quê? Qualquer perturbação que tem aqui na saída do cano, referente a essas coisas que eu disse para vocês, vão roubar ali um pouco de precisão dele. Mas depois que, ao viajar no ar, ele entra no tal do modo sleep, ou seja, ele estabiliza, ele tende a manter essa trajetória precisa por muito mais tempo que o pellet em condições adversas. Então o pellet ele depende, o chumbinho, né, nosso pellet, ele depende muito mais de aerodinâmica do que da carabina. Claro que os dois importam, mas ele está mais estabilizado por causa da sua própria aerodinâmica do que pelas condições da carabina. Lembrando que as duas coisas importam. Mas os slugs dependem muito mais da carabina e das condições do disparo para essa precisão fina. Então, em média, quando a gente atira, a gente consegue uma precisão melhor a curta distância com os pellets, mas a longa distância, em condições adversas, porque se o tempo estiver bom, o pellet vai bem em longas distâncias também, a gente vai conseguir melhores resultados com os slugs. Com essa introdução, vamos aqui falar um pouquinho do que a gente fez lá em campo. Eu atirei com os slugs da Monster. Esses slugs são da medida 5.500 de peso 18,60 grains e 1,21 grains. Tem mais um detalhe aqui que eu quero falar antes de apresentar os alvos, que eu também filmei os disparos, eu vou mostrar tudo para vocês, e também fiz um plink que eu vou mostrar para vocês a filmagem, que é o seguinte, eu já mostrei isso aqui em alguns testes no canal, mas o slug normalmente chega a 100 metros com a energia que o pellet consegue reter a 25, que é uma diferença abismal e é um dos motivos que justifica muito a utilização do slug, porque retendo toda essa energia, ele acaba sendo uma munição muito útil para trabalho, para controle e para outras coisas também. Este aqui foi o primeiro alvo que eu fiz a 50 metros com os slugs, que vocês vão ver na filmagem. Esse grupo aqui, ele tem aproximadamente 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. Não é um grupo de 15 milímetros, seria um grupo competitivo, aí 15, 12, 13 milímetros. Também tem vídeo no canal falando disso, para uma prova de 50 metros de WRBF com alvo específico. Porém, um grupo desse aqui já atende a muita coisa. Atende a Plink, você vê aí, ó, uma tampinha cobre ele quase todo. Atende a muitos tipos de controle de pragas. E aqui você está retendo bastante energia. Então, esse foi o grupo que eu fiz a 50 metros. Mas isso aqui não é o mais legal. O mais legal, vocês vão ver como é que ficou a 100 metros. Eu vou mostrar para vocês aqui agora mais dois grupos que eu fiz também a 50 metros.
Esse grupo aqui também tem aproximadamente 40 milímetros. Se eu tirar esse aqui, ele tem os mesmos 40 milímetros do outro. Se eu colocar esse aqui, ele vai para 50 milímetros. E de novo aqui, a tampinha cobre bem aí a situação, fora esses dois. Agora, esse grupo aqui, ele tem um diferencial desse, mas aqui eu também mudei a forma de segurar a carabina. Tanto esse grupo quanto o outro grupo, eu estava atirando com a carabina solta em cima da bancada, solta que eu digo assim, eu não estava segurando a carabina, ela estava presa só nos apoios que eu uso para WRBF, que são bons apoios, mas eu não estava imprimindo força na carabina. E esse grupo harmônica, o conjunto da harmônica com esse tipo de apoio, a gente conseguiu aquele grupo. Esse grupo aqui, nesse caso, eu fiz um teste segurando a carabina com bastante força, como se fosse um tiro de arma de fogo. E para esse teste, isso aqui não vai ser verdade para frente, eu consegui aqui 1 polegada a 50 metros, ok? Mas foi uma condição adversa que eu mudei a forma de segurar a carabina. Então, eu estou mostrando isso para vocês entenderem que esse grupo não é definitivo, esse grupo não é definitivo, nenhum desses grupos aqui é definitivo e eu não fiz um ensaio para fazer grupos pequenos. É claro, eu caprichei tudo, mas para tirar o melhor grupo, a gente tinha que medir a velocidade, mexer na posição do apoio, mexer na forma como segura a arma, mexer na velocidade do projétil, mexendo na mola do martelo e outras coisas. Então não era o objetivo. O objetivo era verificar o quanto dessas medidas eu ia conseguir reter até 100 metros, que foi uma observação de campo anterior que eu tinha feito. Então eu vou apresentar aqui agora para vocês o primeiro grupo que eu fiz a 100 metros. Ele tem, se eu tirar esse flyerzinho aqui, na hora bater um vento fortíssimo, eu não vi, eu atirei do mesmo jeito, mas olha só, os grupos são muito semelhantes. Esse grupo aqui tem 40 milímetros aqui, e esse grupo aqui também tem 40 milímetros. Eu vou pegar aqui a tampinha, vou colocar aqui em cima para vocês verem. A folha aqui é um pouco maior, é mais difícil de fazer aí. Muito semelhante àquele outro grupo, ficando aí 2 disparos de fora. Então, quase não houve diferença entre 40 e 100 metros. Na verdade, praticamente não houve diferença nesses grupos. Eu vou mostrar um outro grupo aqui, que semelhante àquele grupo menor de 50 metros, eu segurei a carabina de um jeito mais forte um pouco. O grupo ainda melhorou um pouco, mas também tem aqui os seus 40 milímetros. Então, gente, veja que interessante. Você consegue com os slugs manter grupos de 50, 100, mais de 100 metros, 150 metros, ter essa precisão com muito mais eficiência do que você conseguiria com pellets. Acima de 100 metros, eu já até digo para vocês que os pellets já vão ficando meio inviáveis, né? Porque ele vai perder muita energia, vai ter muita ação do vento, e essa propriedade dos slugs é absolutamente fantástica. Eu adorei isso aqui. Ali aqueles 40 milímetros são praticamente menos de 2 moas. Para você conseguir com uma arma de fogo um grupo desse, você vai ralar muito. A gente escuta aí o tempo todo, eu comprei um fuzil 762, eu comprei um fuzil 556 e ele faz 1 moa a 100 metros. Cara, fazer 1 moa a 100 metros é um grupaço, né? Você fazer ali, sem compromisso, 1 moa e meio, é um grupo excepcional, tá, gente? É muito legal. Eu vou mostrar para vocês uns plinks.
Vejam aí, gente, essa tampinha voando. Cara, foi muito Belíssimos, divertido. belíssimos. Eu erro o primeiro disparo, porque eu compensei um Caiu a pouquinho para tampinha. cima, acho que até pegou na madeira, mas o segundo vai no alvo. Ou seja, com 2 disparos a 100 metros, eu zerei uma tampinha. Agora vocês estão vendo aí um disparo que eu fiz nos torrões de barro que tinham mais ou menos uns 5 a 7 centímetros de diâmetro. Eu errei o primeiro tiro aí porque eu compensei alto, mas o segundo pegou e eu vou dar um congelado aí no splash para vocês verem o tanto de energia que conservou aí a 100 metros e como é que pulverizou aí o torrão de barro. Na sequência, vocês vão ver mais 2 acertos bem legais aí, e estamos encerrando aqui esse vídeo, mas com essa mensagem aí, com essa prova, né, com essa demonstração de quão interessante é o estudo desses slugs, e eles merecem aí o nosso carinho, o nosso tempo para a gente tentar afinar esses projéteis com nossas carabinas. Lembrando aí que outros atiradores, como Léo Navarro, como o Lucas Maciel, atiram também de slug, estão atirando de mola com slug, estão atirando com carabinas mais potentes, menos potentes, e os resultados estão ficando cada vez mais finos. Então, até como o Arquimedes diz, um super amigo aí do tiro, é um caminho sem volta. Eu acho que os slugs estão aí para ficar com a gente para a eternidade. E também os pellets, por causa das suas características aí, que também vão ser sempre apreciadas pelos atiradores. Abraço a todos, vocês estão no Sala de Tiro, espero que tenham curtido mais esse vídeo.